Duas figuras que aparecem na lição dessa semana e representam o relacionamento de Deus com o povo com quem ele fez aliança no Sinai são a águia e o pai. Os dois carregam suas crias, cada um a seu modo, mas ambos, no seu jeito de ser, demonstram cuidado pelos filhos. O que mais me chamou a atenção na lição dessa semana, melhor dizendo, na lição de domingo, foi o seguinte: nas figuras da águia e do pai que carrega seu filho, percebemos a preocupação de Deus com o nosso bem-estar. Terno, apoiador, protetor, encorajador, que seu desejo é nos conduzir à plena maturidade. Então tá bom, mas o que é maturidade? Uma das definições que eu encontrei é a seguinte: estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Mas eu não sei não, eu tenho a impressão de que os bons navegadores só se fazem nas grandes tempestades. Talvez em um mundo ideal não seja assim, mas no planeta contaminado pelo pecado em que a gente mora, parece que o completo desenvolvimento só acontece quando nós experimentamos o bem-estar, mas também as dificuldades. E no final da montanha-russa, no final do percurso, é onde a gente encontra ou, de repente, chega mais perto da maturidade. E ainda pode ser que seja por isso que, embora Deus cuide de nós como um pai e nos carregue nas asas como uma águia carrega seus filhotes, Ele não tire de nós todas as pedras do caminho. Prestou atenção no texto da lição de segunda-feira? A ênfase é em um Deus, aquele Deus que resgata o seu povo. Mas eu te convido para voltar um pouquinho no tempo e na história e ir para Êxodo capítulo 3. Moisés está ali cuidando do rebanho do sogrão, de Jetro, e de repente ele vê uma fogueira, uma sarça, uma planta pegando fogo, e parece que Deus está ali. A sarça não se queima, não se consome. E Deus fala com ele, diz assim: olha, eu vi a opressão do meu povo e vou tirar aquela gente do Egito. A má notícia para Moisés é que ele seria o responsável por comandar essa empreitada contra o faraó. Moisés tremeu na base e disse o seguinte: quem sou eu para fazer isso, coisa e tal? Mas Deus disse: eu vou estar com você. É nesse momento que Moisés faz uma pergunta que a gente nem sempre compreende muito bem. Moisés perguntou assim: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Êxodo 3:13. Na verdade, Moisés estava preocupado com o seguinte: se o povo perguntasse para ele, que espécie de Deus, qual a entidade que mandou você aqui para começar uma revolução, o que eu digo para aquela gente? A tradução que a gente tem nas nossas Bíblias normalmente não dá a entender isso, mas eu li um autor que fez uma análise no hebraico dessa pergunta de Moisés, e segundo ele a questão principal era a seguinte: Moisés queria saber qual era o caráter daquele Deus que estava naquela sarça que pegava fogo. Ou seja, será que este Deus era capaz de cumprir as promessas que ele estava fazendo? E por isso a resposta de Deus foi: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3:14. Ou seja, um ser constante, absoluto. Ele existiu no passado, existe no presente e existirá no futuro. Eu sou, independente da história, mas que controla a história. Independente do futuro, mas que controla o futuro. Totalmente capaz de resgatar os israelitas do Egito, é absolutamente capaz também de resgatar a você e a mim de uma vida de pecado e também nos resgatar da morte eterna. É por isso que, ao estudar a lição dessa semana, a gente podia bem decidir entregar a nossa vida, a missão da nossa existência a esse eu sou. Essa ideia de resgate aparece também
em um dos 3 grandes eventos do livro de Êxodo, a construção do tabernáculo. Ao redor daquela tenda do tabernáculo aconteciam os rituais que representavam a contaminação do pecado, né? E também o perdão que Deus oferecia. Aqueles sacrifícios todos, aquele negócio todo, aquela matança toda, era uma representação ao vivo e em cores do que aconteceria no mundo espiritual quando Jesus viesse. Era a graça de Deus representada, encenada. E um detalhe bacana que a gente não pode esquecer é que havia uma íntima ligação dessas manifestações da graça com a lei. Veja esses 2 textos que eu vou te mostrar e tenta descobrir um detalhe bastante interessante. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Êxodo 25, 21. Então eu te pergunto, onde devia estar colocadas as tábuas da lei, dos 10 mandamentos? Dentro da arca. Beleza. Agora, olha esse outro texto. Coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Deuteronômio 31, 26. O livro da lei, ou a Torá, o ensino de Moisés, ele deveria ser colocado ao lado da arca. E olha que coisa curiosa. Enquanto o livro da lei, que continha os 10 mandamentos e as leis que mostravam como colocar em prática esses mandamentos, quer dizer, as leis civis e de saúde e outras tantas que estavam na Torá, no ensino de Moisés, isso tudo devia ficar do lado de fora da arca. Mas as tábuas contendo o decálogo, os 10 mandamentos, essas tábuas tinham um lugar de destaque dentro da arca. E é sobre a arca, em cima da tampa que estava sobre as tábuas da lei, que se manifestava a presença de Deus, o famoso Shekinah. Ele aparecia ali entre os 2 querubins. Esse é um dos textos que ajuda a gente a perceber que havia uma diferença de importância entre os 10 mandamentos e as outras leis de Moisés. E também esse texto nos ajuda a entender que a lei e o perdão, ou a lei e a graça mostrada pelos sacrifícios, eram 2 componentes de um sistema religioso, ou da aliança de Deus com o seu povo, e os 2 componentes caminhavam juntos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Esse namoro da lei e da graça, ou da lei e da fé, levanta outras 2 questões. A primeira, a aliança do Sinai exigia obediência. Ok. Então, ela era diferente das outras alianças que a gente já estudou? Não. Por que não? Porque a primeira aliança, a aliança que foi feita no Éden com Adão e Eva, exigia obediência. Inclusive, é por isso que a gente está aqui. Eles desobedeceram, comeram do fruto que não era para comer. A segunda aliança com Noé exigia obediência? Sim. Noé foi considerado justo e por isso ele recebeu a tarefa de construir a arca, salvar sua família e preservar a vida dos animais e recomeçar a história do mundo. A terceira aliança com Abraão exigia obediência? Sim, veja esse texto. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Gênesis 17, 1. Outras traduções dizem: seja perfeito. Beleza. A segunda questão que a aliança no Sinai levanta é: se a salvação é pela fé, por que a aliança do Sinai exige obediência à lei? Bom, essa resposta ela pode ser longa, pode ter muitas explicações diferentes, todas elas válidas, mas eu vou te dizer aqui um jeito simples como eu entendo essa questão. Primeiro, se eu guardar a lei, ela não me salva. Eu não posso apagar os meus erros passados guardando a lei hoje. É isso que eu quero dizer. Esses pecados passados só são perdoados pela fé na morte de Jesus em meu lugar. E eu aceitando esse sacrifício. Ponto final. Agora, se eu desobedecer a lei, ela me mata.
Ela coloca um grande espelho na minha frente, eu vejo quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo para estar longe de Deus e descubro que a única solução é pedir perdão com fé na morte de Jesus em meu lugar. Ele pagou o preço que a lei está exigindo de mim, que é a morte. Se eu desobedeço à lei, tenho que morrer. Isso ele fez por mim. Então, se eu desobedeço à lei, eu insisto na morte, eu insisto em fazer o que desagrada a Deus, eu insisto em me afastar dele, o que não faz nenhum sentido para uma pessoa que diz que nasceu de novo em Jesus Cristo. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo, Êxodo 19:8. Ao que parece, Israel fracassou porque ele não fez um propósito de obedecer pela fé. Por exemplo, Deus prometeu fazer deles um povo santo. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez. E que vocês serão um povo santo para o Senhor, para o seu Deus, conforme ele prometeu, Deuteronômio 26:19. O que eu quero dizer é o seguinte: eles poderiam pedir a nível individual ou até coletivo para Deus cumprir essa promessa, não poderiam? Não é o que a gente faz hoje? Ou pelo menos deveríamos fazer? Dizer para Deus: faz de mim uma pessoa santa, faz de mim uma pessoa separada, quero fazer sua vontade, me ajuda. Mas tudo indica que quando eles disseram faremos tudo que o Senhor ordenou, eles estavam dizendo, em outras palavras, o seguinte: tá bom, ok, Deus mostrou seu poder, tirou a gente do Egito, agora nós vamos mostrar as nossas habilidades, a nossa força, a nossa justiça, as nossas qualidades. Deixa com a gente, nós vamos mostrar que nós merecemos os favores de Yahweh. E ele vai continuar nos abençoando. Bom, para falar a verdade, eu não sei se foi nesse tom de arrogância que eles disseram tudo isso, mas eu acredito que o foco deles estava em si. Cada um deles estava acreditando que poderia fazer o melhor e o suficiente para agradar a Deus. Parece que é isso que Paulo está dizendo em Romanos 9, 31 e 32. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, Romanos 9, 31 e 32. Quem era a pedra de tropeço? Jesus, aquele que traria a salvação de fato. Quer dizer, não adianta obedecer à lei esperando ser merecedor da vida eterna. Não adianta obedecer à lei achando que isso vai fazer sumir os seus erros, os seus pecados passados. Esse não é o método. Nos planos de Deus, quem paga o preço do pecado é Jesus. Quem te dá direito à vida eterna é Jesus. Não é a gente que conquista. Ele criou o mundo, ele criou o ser humano. Ele diz como funciona o universo. Seja o universo material ou seja o universo espiritual. Deus não negocia sua autoridade. Se você decidir obedecer à lei dele, você deve fazer isso porque acredita que ele é o Criador e merecedor do seu respeito, da sua admiração e do seu amor. Uma boa semana para você.